Bom dia, irmãos e amigos. Estamos iniciando a transmissão da nossa escola dominical e este domingo, desejando a você a paz do Senhor Jesus Cristo. Convido você a abrir sua Bíblia no Evangelho de João, capítulo 17. João, capítulo 17. É o texto da oração sacerdotal de Jesus. Nós vamos ler dois versículos, o de número 20 e 21. Evangelho de João, capítulo 17, versículos 20 e 21. Não rogo somente por estes, mas também por aqueles que vierem a crer em mim, por intermédio da sua palavra, a fim de que todos sejam um. E como és tu, ó Pai, em mim e eu em ti, também sejam eles em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Quero destacar apenas uma frase do início do versículo 21. A fim de que todos sejam um. Essa fala de Jesus mostra para nós a unidade da igreja. A igreja precisa ser unida. E convido você para que nós cantemos o hino número 177 do Inário Cantai Todos os Povos, hino 177. Reunidos hoje aqui, concede que sejamos o corpo só em mim, contentas e malícias que longe de nós vão, nenhum desgosto e peça da Igreja Santa União. Família somos, família de Jesus, e dominados todos na mesma Santa Cruz. A mesma fé nos une, no sol divino amor, e comemos servidos ao Senhor. Desfazem Deus fica, é Deus quem nos conduz. Não temos esperança, se não só Jesus, por morte preciosa, a todos vendarás, e para o mesmo sangue nos venha a mesma paz. Pois Senhor resgatados, por ti, ó Salvador, queremos ser unidos por um fraterno amor. Por eles perdoando, concedemos de um irmão, os fracos ajudando, com eterna compaixão.
viver em santa união. Senhor, bendito sempre, por nome de Cristo. Jesus, o que pediste, em nós se cumprirá, e a Senhor inteiro a ti conhecerá. Oremos. Pai de amor, bondade e misericórdia, buscamos a Tua presença em oração neste momento, para agradecer a Deus a semana que o Senhor nos concedeste, de paz, de luta, de trabalho, mas com a Tua companhia. Agradecer por este momento em que aqui estamos com o intuito de estudar a Tua palavra. Agradecer porque vivemos num país onde temos esta condição de liberdade para cultuar o Teu nome. Estamos aqui, ó Pai, pedindo que o Senhor se faça presente nesta escola dominical, para que todos nós que aqui estamos, e assim como os nossos irmãos e amigos ouvintes em casa, possam ser alcançados pela Tua graça, pela Tua misericórdia, sendo iluminados, ó Deus, pelo poder do Teu Espírito Santo. O Senhor possa estar com o reverendo Guilherme, que trará o estudo, que ele seja instruído e iluminado por Ti, e que possamos, ó Pai, nesta manhã, aprender uma outra porção da Tua palavra, para transmitirmos àqueles que ainda não Te conhecem. Ser conosco durante todo o dia de hoje, ó Pai, nós oramos, pedindo perdão para os nossos pecados, em nome de Jesus. Amém. Passando a palavra para o reverendo Walter Guilherme. Bom dia a todos, irmãos e irmãs. Nós, por contingência, voltamos ao culto não presencial, mas estamos nesse momento ao vivo, levando a mensagem da Palavra de Deus, o estudo da Escola Dominical, para vocês que estão nos assistindo. O tema do nosso estudo hoje, nós voltamos a falar sobre Cristologia. O tema do nosso estudo hoje, os 3 ofícios de Cristo. E eu quero pedir que você abra a sua Bíblia em Colossenses, capítulo 1. Nós vamos iniciar a leitura no versículo de número 13. E vamos fazer a leitura até o 23. Colossenses, capítulo 1, 13 a 23. Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, no qual temos a redenção, a remissão dos pecados. Este é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação, pois nele foram criadas todas as coisas nos céus e sobre a terra, as visíveis e as invisíveis. Sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestades. Tudo foi criado por meio dele e para ele. Ele é antes de todas as coisas, nele tudo subsiste. Ele é o cabeça do corpo da igreja, ele é o princípio, o primogênito de entre os mortos,
para em todas as coisas ter a primazia. Porque aprove a Deus que nele residisse toda a plenitude, e que, havendo feito a paz pelo sangue da cruz, por meio dele, reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, quer sobre a terra, quer nos céus. E a vós outros também, que outrora éreis estranhos e inimigos do entendimento pelas vossas obras malignas, agora, porém, vos reconciliou no corpo da sua carne, mediante a sua morte, para apresentar-vos perante ele santos, inculpáveis e irrepreensíveis. Se é que permaneceis na fé, alicerçados e firmes, não vos deixando afastar da esperança do evangelho que ouviste e que foi pregado a toda criatura debaixo do céu, e do qual eu, Paulo, me tornei ministro. Esse tema, os 3 ofícios de Cristo, é algo importante na teologia cristã, especialmente reformada, porque fala de 3 ministérios de Cristo Jesus sendo vividos por Cristo Jesus, exercidos por Cristo Jesus ao mesmo tempo, de uma forma concomitante. Jesus não foi primeiro profeta para depois ser sacerdote, para depois ser rei. Jesus é profeta, sacerdote e rei. E é isso que a lição propõe para nós, ou para a nossa reflexão hoje. Como introdução, nós temos essa colocação de que nós sabemos que o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Sabemos que ele ocupou, ao mesmo tempo, os 3 mais importantes cargos da história humana, que a história humana já conheceu, que é o fato de ser profeta, sacerdote e rei. Dentro disso, nós precisamos, então, pontuar essas 3 situações ou condições do ministério de Jesus, para que a gente entenda, então, como que ele exerceu isso no decorrer do seu próprio ministério e como continua exercendo isso, né, porque Jesus está vivo e continua agindo sobre as nossas vidas, a vida da igreja e a vida do mundo, e também como ele exercerá isso, né, no futuro, quando do seu retorno, né, para buscar a sua igreja. Então, o primeiro ponto, Jesus como profeta. Tá? Existe a figura do profeta, especialmente no Velho Testamento, e ali nós encontramos a função desse profeta. O profeta não é apenas aquele que prediz o futuro, mas, do ponto de vista bíblico, ele é um mestre, ele é um pregador. Ele é um pregador chamado por Deus, tendo autoridade espiritual para falar em nome de Deus. E assim ele pode ser também chamado de vidente, pode ser chamado de homem de Deus, né? E agraciado por Deus, ele recebe revelações, como ocorreu, por exemplo, com Daniel, com Ezequiel, né, e tantos outros profetas. Só para a gente fazer a distinção, né, se nós encontrarmos a palavra oráculo, isso não quer dizer que o oráculo é o profeta. Na verdade, oráculo é a palavra ou a mensagem que Deus dá através do profeta. E assim o profeta tem a incumbência de transmitir a verdade de Deus, a mensagem de Deus, com fidelidade, com determinação, não importando a quem destina essa mensagem. Por isso, a ideia e a necessidade de que isso aconteça através, ou tão somente, pela vocação divina. A principal função do profeta no Antigo Testamento, ou vamos colocar como as principais funções
do profeta no Antigo Testamento. A primeira, né, é de advertir, ensinar o povo de Deus. Nós vemos isso em todo o contexto onde os profetas atuaram, os profetas advertindo o povo de Israel, ou advertindo os reis de Israel, para que, sendo advertidos, pudessem agir conforme o ensino da palavra de Deus ou da vontade de Deus. Uma outra função é a de predizer os acontecimentos futuros. Aqui não é a adivinhação do futuro, não é uma forma de conseguir dizer o que acontece no futuro tão somente para colocar medo na vida das pessoas, mas a ideia aqui é para que as pessoas entendam que, não cumprindo aquilo que foi ensinado, ou não aceitando a advertência da palavra de Deus, algo acontece. E esse algo é anunciado como coisa futura. A bem da verdade, também nós temos os anúncios das coisas que iriam acontecer em função da desobediência do povo, ou para o benefício do povo, como foi, então, o anúncio do nascimento de Cristo. Uma outra função que nós temos, e percebemos no Antigo Testamento como função do profeta, é a operação de milagres. E aí nós temos várias histórias relatadas na palavra de Deus, de ações desses homens de Deus, fazendo com que situações fossem revertidas e não causassem males à vida de pessoas, ou então restituíssem pessoas à vida para o benefício e o bem-estar da família. Então nós temos histórias da operação de milagres. E também a principal função, ou principal missão do profeta era representar Deus e interpretar os seus atos e planos diante dos homens. É bom a gente afirmar isso, ou frisar isso. O profeta representava Deus diante dos homens. Porque nós vamos ver algo com relação ao sacerdócio que inverte um pouco essa situação. Jesus Cristo, então, é considerado o maior profeta, né, pelo que ele realizou no seu ministério. Não só advertiu, não só ensinou, realizou muitos milagres, orientou as pessoas, anunciou coisas que estavam por acontecer, e aí então nós vemos essa característica muito evidente e forte no ministério de Cristo Jesus. Portanto, Jesus Cristo é profeta. Também, Jesus Cristo como sacerdote. Qual era a principal função do sacerdote? O sacerdote, ele representava o homem diante de Deus. O profeta representava Deus diante dos homens, falava em nome de Deus, trazia a sua mensagem, anunciava seus propósitos, seus planos. Já o sacerdote, diferente da figura do profeta, embora o sacerdote também tenha como uma das suas principais funções instruir o povo de Deus quanto à lei de Deus, fazendo com que essa lei fosse obedecida, especialmente dentro do princípio do sacrifício. Portanto, o profeta, a função principal do profeta, representando o homem diante de Deus, era a intercessão que esse sacerdote, que esse homem fazia junto a Deus, pela congregação, pelo povo. Na abertura, o presbítero Jared deu uma oração de Jesus, que é chamada de oração sacerdotal. Olha como é interessante. O presbítero Jared e eu combinamos de vir para a igreja hoje de manhã para transmitir a escola dominical para os irmãos. Eu não falei para ele qual seria o tema da lição. E ele não, consequentemente, não sabia que nós iríamos tratar da função sacerdotal de Jesus, mas pela ação de Deus, ele faz a leitura de um texto
que está dentro da intercessão de Jesus pela sua igreja. Função sacerdotal. Função de interceder. Função de apresentar o homem diante de Deus. E Jesus fez isso. Jesus é o homem, ou melhor, é Deus tornado homem, que nos coloca na presença de Deus através da sua própria ação sacerdotal. Também, o sacerdote, ele recebia a oferta das mãos daquele que estava buscando a sua ajuda, especialmente na questão do perdão dos pecados, e aí então ele fazia o sacrifício em nome dessa pessoa, e também fazia o sacrifício em nome de toda a nação de Israel. Há uma diferença aqui agora, porque o sacerdote, ele recebia a oferta e apresentava diante de Deus. Jesus Cristo, como sacerdote, ele não só nos representa diante do Senhor, como apresenta a sua própria vida diante de Deus. Apresenta o seu próprio sangue diante de Deus. No texto que nós lemos, falando a respeito da libertação que nós temos pelo Filho de Deus, ou por Jesus Cristo, nós temos uma afirmação que diz no qual temos a redenção, a remissão dos pecados. E isso acontece através, aí o versículo 20 ensina isso, que havendo feito a paz pelo sangue da sua cruz, por meio dele, reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, quer sobre a terra, quer nos céus. Essa função de Jesus como sacerdote não é a função de um sacerdote que está distante da vida daquele que necessita ser representado diante de Deus. Na verdade, ele assume o lugar dessa pessoa, porque ao apresentar, ele oferece o seu próprio sangue. E aí então nós temos uma realização do ministério sacerdotal, da ação sacerdotal de Jesus, que a Bíblia nos ensina sendo o único mediador entre o homem e Deus, Jesus Cristo, o nosso profeta e agora o nosso sacerdote. E também nós temos Jesus Cristo como o rei, ou rei dos reis. O grande problema, vamos colocar essa palavra problema, entre aspas, na vida de Jesus, foi porque, desde o seu nascimento, ele era reconhecido como o rei de Deus. E esse título dado a Jesus trouxe sérias consequências. Nós temos a morte das crianças, porque o rei nasceu, então o Império Romano mandou acabar com todas as crianças nascidas naquela época, para que esse rei não reinasse. Quando Jesus estava sendo julgado, a pergunta que foi feita a ele foi essa: tu és o rei dos judeus? A resposta que Jesus disse foi, ou que Jesus deu foi, tu o dizes. E quando Jesus é crucificado, colocaram a inscrição na cruz, dizendo que era o rei dos judeus. E aí era uma tentativa de mostrar força do Império Romano, dizendo que aquele que se coloca na condição de rei acaba sendo anulado pelas forças do Império Romano. Então, o que dizer dessa condição, desse ministério, dessa verdade de Jesus sendo rei? Em primeiro lugar, Jesus explica que o seu reino não era dessa terra, ou seja, a sua ação era espiritual. Um reino estabelecido na vida das pessoas, na condição de ser a ação de Deus. Portanto, Jesus é rei do reino de Deus. E como que ele é feito rei? Ele é feito rei pela vitória na cruz, o fato de ter morrido, mas ressuscitado. E Jesus, então, o texto diz que ele é colocado à destra de Deus. E esse texto também que nós temos aqui, que nós lemos, diz que Jesus é a cabeça do corpo da igreja, ele é o princípio primogênito entre os mortos, para em todas as coisas ter
a primazia, e que aprove a Deus que nele residisse toda a plenitude. Falar que Jesus é rei é enfocar a soberania de Cristo Jesus, a soberania de Deus sobre o homem, especialmente a soberania de Deus e a vitória de Deus sobre a morte em Cristo Jesus. Mas esse reino de Deus ainda é um reino que está por vir. É um reino que já atua, mas ainda não atua na sua plenitude. Porque há um elemento escatológico nesse reino que nos remete à segunda vinda de Cristo Jesus. E na segunda vinda de Cristo Jesus, nós vamos perceber, então, esse domínio total de Jesus sobre todas as coisas, exercendo essa primazia, exercendo essa soberania e exercendo a sua autoridade. O reino de Deus já existe e Jesus já reina, porque venceu a morte. E aí nós fomos, como diz o texto, nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Já vivemos o reino de Deus, mas temos a expectativa da volta de Cristo, onde esse reino se concretiza, esse reino se torna pleno. Os discípulos de Jesus perguntaram a Jesus se era, naquele momento, quando Jesus falava sobre a sua morte, se ele restauraria o reino a Israel. Jesus disse que ainda não competia a ele saber, com precisão, datas, tempos, eventos e propósitos de Deus, no que diz respeito a essa condição. Mas Jesus pediu para que a gente ficasse alerta. E aí, então, ele ensina que o reino de Deus vem como ladrão da noite. Jesus vem como ladrão da noite, ou seja, numa hora inesperada. E era para que nós ficássemos de sobrevivência. Ensina na oração dominical que nós devemos pedir para que o reino de Deus venha, para que Deus domine. E isso, então, se torna, dentro da visão escatológica, a consumação de todas as coisas. Olhando para esses pontos da Escritura, aí, então, foi trabalhada essa doutrina, chamando, então, ou dizendo dos 3 ofícios de Cristo. Jesus Cristo, profeta, sacerdote e rei. Assim, irmãos, nós precisamos refletir a respeito de algumas coisas. Eu quero deixar algumas perguntas para que os irmãos façam essa reflexão. Jesus, realizando esses 3 ofícios, qual a diferença entre Jesus profetas e os chamados profetas da atualidade? Os profetas da atualidade, os pregadores da palavra de Deus, os operadores de milagres, aqueles que se colocam no direito de representar o homem diante de Deus, precisam tomar como exemplo o ministério realizado por Cristo Jesus. Mas ainda precisamos perguntar aos irmãos se hoje Jesus é mais profeta, mais sacerdote ou mais rei. E na sua vida, o que está sendo desempenhado como ofício de Cristo? Ele está sendo profeta na sua vida, está sendo um sacerdote na sua vida, ou ele é o rei da sua vida? Não apenas saber que Jesus foi profeta, sacerdote e rei, mas trazer uma reflexão para que a gente possa nos colocar debaixo desses ofícios, para que Jesus seja plenamente nas nossas vidas profeta, sacerdote e rei. Essa, então, é a doutrina dos 3 ofícios de Cristo. Que Deus esteja abençoando a sua vida, que Deus esteja nos dando esse tempo que vamos passar com o culto presencial suspenso, como um tempo também de edificação. De alguma forma, um tempo de comunhão entre nós na igreja,
orando uns pelos outros, fortalecendo a vida uns aos outros, para a honra e a glória do nosso Senhor Jesus. Deus abençoe a sua vida, um bom domingo, até logo mais à noite, para que celebremos um culto de adoração, gratidão e louvor ao nosso Deus. Que você esteja reservando esse tempo para que participe conosco. Você é o nosso convidado também. Deus abençoe a sua vida. Feche seus olhos e vamos encerrar com uma oração. Graças te damos, Senhor Deus, pelo dia, pela vida. Graças te damos, Senhor, por esse momento. Obrigado, Senhor Deus, porque não era o nosso desejo, Senhor Deus, mas nós retornamos a essa condição de culto transmitido. Mas que seja, Senhor Deus, abençoado pelo Senhor, esses cultos, essas escolas dominicais, essas transmissões, para alcançar o coração do teu povo, fortalecendo, edificando e amparando. Alcança, Senhor Deus, as famílias da nossa igreja, protege, Senhor Deus, guarda, consola, conforta, cura aqueles que ficaram enfermos, Senhor Deus, restabelece a vida de todos, ó Pai, acima de tudo, fortalece a cada um de nós. Nós somos gratos a Ti, ó Deus, por viver a experiência de participar do Teu reino. Nós somos gratos a Ti, ó Pai, pela mediação de Cristo Jesus. E nós somos gratos a Ti, ó Deus, pela representação de Jesus, ensinando-nos, ó Deus, a olhar e ver, Senhor Deus, nas Suas ações, a perfeita imagem do Senhor revelada a nós. Por isso, fala, Senhor Deus, a cada um de nós, nos fortalece e nos dê a Tua bênção em nome de Cristo Jesus. Amém. Amém. Deus abençoe a todos os irmãos.